E aí, quando nós estamos falando do falar, nós começamos a lembrar das declarações, não é mesmo? A declaração de negação, não. Não tem nada mais importante do que saber falar não. Muitas vezes você que é um empreendedor, você não precisa de ter milhões de ideias. Porque a maioria dos empresários, eles têm milhões de ideias e milhões de oportunidades. Ele tem que saber falar não para a maioria delas e focar em poucas. Porque aquele que quer tudo não tem nada. Então os grandes empresários, eles sabem que tem que falar não. Essa declaração não, declarar não, significa impor limites. Culturalmente, nós temos muita dificuldade de escutar um não é mesmo? E até mesmo de dizer. Nós confundimos que o não é dado a um pedido e não à pessoa, e não a quem nos faz o pedido. Então, como nós confundimos isso, nós temos muita dificuldade de dizer não, porque nós entendemos que nós estamos ofendendo a pessoa, e nós temos dificuldades também de aceitar o não. Muitas vezes as pessoas nos falam um não, e nós não aceitamos como algo ao nosso pedido, nós nos irritamos e cortamos relações. Isso é um grande defeito da nossa cultura. Então você agora sabendo disso, você tem que entender que isso é o correto. É o não é não e sim é sim, o não é o seu pedido. Eu posso te fazer 10 pedidos, você me fala 9 nãos e um sim. Eu tenho que continuar pedindo. O não é associado a uma profunda dignidade e maturidade na construção das relações. Quando você sabe falar não, você valoriza o seu sim. Você se dá o respeito, você ganha o respeito das pessoas. Logicamente, tem aquelas pessoas que não aceitam o seu não, mas quando elas começam a entender que o seu não é dado de forma educada e não para a pessoa, e sim para aquele pedido, a pessoa começa a ter uma relação mais leve com você, uma relação que cria um vínculo mais forte, é uma relação mais forte. Vocês começam a ter liberdade de dizer sim quando é sim e de dizer não quando não deve se continuar com alguma coisa. E quando você declara o não de forma firme, quando você sabe dizer não, você fortalece o seu sim. Por quê? Porque quando eu declaro sim, eu estou dizendo que algo é possível, que eu reconheço como legítimo e desejado, e que eu aceito as consequências de dizer sim. Porque o que adianta eu dizer sim se eu não aceito, se eu estou fazendo por causa da pessoa, mas eu não entendo isso como correto? Eu não desejo aquilo, eu não aceito as consequências. Então, quando você diz sim, o que está em jogo é o respeito que você tem pela sua palavra. Quando você diz sim, você tem que cumprir a sua palavra. Poucas coisas afetam mais seriamente a identidade de uma pessoa do que ela dizer sim e não atuar corretamente com tal declaração. E é o que mais tem, não é mesmo, pessoal? Pessoas que dizem sim para fazer um tipo, para manter ali uma politicagem, e aí, na verdade, elas não agem congruente com o que elas disseram. Isso é muito feio. E, infelizmente, nós nos deparamos com isso todos os dias. E depois que eu aprendi isso, que eu comecei a prestar mais atenção nisso, eu percebo como isso é ruim para as relações. Se todas as pessoas entendessem que sim é sim e não é não, as relações seriam outras. As pessoas com quem eu consigo ter uma relação sim, sim, não é não, a minha relação é outra. É uma relação de respeito, é uma relação leve. É um vínculo muito mais forte, eu tenho vontade de conversar com essa pessoa porque eu tenho a liberdade de falar o que tem que ser falado e dizer sim quando é sim e não quando é não. É péssimo quando você tem uma pessoa que você tem que pisar em ovos, ou mesmo você vê a pessoa pisando em ovos com você e você não sabe o que ela efetivamente quer. Porque nós temos aquela falsa impressão, muitas pessoas têm essa falsa impressão, que muitas vezes dizer sim é educado e muitas vezes dizer não é educado. Me ofereceram um pão de queijo, eu adoro pão de queijo, eu estou doido para comer aquele pão de queijo, estou morrendo de fome, eu vou dizer um não porque eu acho que isso é educado. Nós temos que entender as circunstâncias. Se a pessoa que te ofereceu por educação, quem está errado é ela, não é você. Olha só que coisa interessante na nossa cultura. Nós temos dificuldade de dizer sim, como eu falei mais cedo, não é mesmo? O que nós temos mais o hábito de dizer e de escutar? Eu vou tentar, eu vou fazer o possível, vamos ver. Então esses termos, vou fazer o possível, vamos ver, eles declaram uma intencionalidade,
mas não geram compromisso. Quando aprendemos a dizer não, o nosso sim se torna poderoso, porque você só trava um compromisso quando você está preparado para aquele compromisso, você honra ele, porque você tem palavra. Você entende que quando você diz um sim, você tem que fazer valer o seu sim. E isso é importante em todas as relações. Imagine uma empresa, na sua empresa, você não tem um sim para o seu colaborador, ou mesmo você não sabe falar não quando é hora de não. Que relação vai ser essa com o seu colaborador? Agora imagine o seu colaborador, você pede alguma coisa e ele fala que vai fazer e não faz, ele fala que vai cumprir um prazo e não cumpre. O seu colaborador tem que entender muito bem disso. Se você tem compromisso nas suas palavras com ele, ele obrigatoriamente tem que ter com você. E quando ele diz que vai fazer, ele tem que fazer, nem que ele tenha que virar à noite. Ah, mas eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Não, você tinha que dizer o prazo correto, você tem que ter compromisso nas suas palavras. Quando você disse um sim, você tem que cumpri-lo.